A quem você está realmente disposto a dar atenção e a ouvir? E quem você ignora? Jesus, ele sempre esteve com o povo humilde, com o povo ferido. E é triste em nossas igrejas às vezes, porque fazemos as nossas panelinhas. Mas na verdade, quando você vai à igreja, deve procurar alguém solitário ou alguém que esteja sozinho e dizer: ei, você quer vir sentar-se conosco? Sabe, vamos tirar o foco de nós mesmos por alguns minutos e pensar nos outros. Pessoas cheias de orgulho são pecaminosamente competitivas. Querem impressionar as pessoas. Acho que você nunca é livre até que não precise impressionar ninguém. E sabe, nós nunca ouviremos totalmente a Deus até entendermos que não precisamos impressionar as pessoas. Tentamos impressionar as pessoas com as roupas e as joias que nós usamos, o carro que dirigimos, os móveis que possuímos, a casa em que vivemos, onde moramos, a empresa em que trabalhamos, quanto estudo nós temos, e isso, e mais aquilo outro. Pessoas cheias de orgulho tentam chamar a atenção para si mesmas. Elas falam muito de si mesmas. Elas não se realizam em servir aos outros. São inseguras. Elas se comparam a outras pessoas. Elas se sentem superiores. Você já ficou frustrado quando alguém não entendeu algo nas 2 primeiras vezes que você falou? E você pensa, como você pode ser tão burro? Vamos, você só está rindo porque estou dizendo a verdade. Tem algumas pessoas que são dotadas por Deus, elas entendem rapidamente. E tem algumas pessoas que demoram um pouco mais. Eu amo essas personalidades que geralmente são aquelas pessoas que têm muita melancolia e tendem a ser perfeccionistas de qualquer maneira, então elas querem ter a certeza de que vão acertar. E eu conheço algumas pessoas que são meus bons amigos, mas quando eu lhes faço uma pergunta, sabe, eu tomo decisões, sou direta, se você me perguntar algo, eu respondo, mas algumas param para pensar. Eu deveria fazer isso muito mais, mas será que você já perguntou algo para alguém e a pessoa te olhou desse jeito e ela ficou assim? E por dentro eu fico assim. Oh, Jesus, ajuda-nos. Elas são ingratas. Pessoas altivas e orgulhosas não são gratas porque acham que merecem tudo que elas recebem e muito mais. Irmãos, sabemos nós que nós não merecemos nada. Amém? E elas sabem tudo, você não pode corrigi-las. Elas têm que retrucar toda vez que você fala algo. Vou te dizer algo que Deus me tem cobrado e que nós fazemos. Você ora por alguém sobre algo e então Deus vai e faz aquilo e ela vem e te conta o que Deus fez por ela e você não consegue evitar. Você tem que dizer, eu orei por isso.
E Deus não me deixa fazer isso mais, então eu fico assim. Eu tenho que deixá-los pensar que Deus fez tudo isso sozinho. Vamos, sejam honestos. Quantos sabem do que eu estou falando? Mas veja, para ser muito honesta, eu nem sequer reconhecia isso como orgulho até alguns meses atrás, quando Deus começou a dizer: tudo que você está fazendo é roubar a minha glória. Eu disse: Deus, isso não seria fácil. Pessoas cheias de orgulho menosprezam as outras pessoas. Não pode haver conflito sem o orgulho. Não pode ter julgamento ou crítica sem orgulho. Você não pode ter uma discussão sem que alguém não seja orgulhoso. Não se pode ter um divórcio sem o orgulho. Porque é tão difícil dizer sinto muito e estava errado. Porque isso é tão importante para algumas pessoas. Dave é maravilhoso. Ele tenta me dizer como fazer tudo, sabe? Ele tenta, ele me ajuda muito. Quero dizer, muito mesmo. Você não deve deixar essa maionese aí, tem que colocá-la de volta na geladeira. E eu quase estou chegando lá. Eu digo sim, querido, mais vezes agora. E ele é assim. Ele só está tentando me ajudar, sabe? Mas não sou o tipo de pessoa que gosta de ajuda. Porque a minha personalidade é tipo, eu já entendi. Eu posso cuidar dessa maionese. Amém? Ele sempre me diz para ter cuidado. Agora tenha cuidado quando sair do carro. Tenha cuidado quando sair da banheira. Deixe-me te ajudar. Não preciso de ajuda. Deixe-me te ajudar. Quem entendeu? Sabe quanto tempo eu demorei para perceber que ele, na verdade, ele está me mostrando o seu amor? Mas eu pensava, não venha me dizer o que fazer. Ei, será que tem alguém aqui que é como eu? Ou então aquelas pessoas que toda vez que você tenta falar alguma coisa a elas, tem que dizer tudo o que elas sabem sobre aquilo. É tipo assim, você poderia me deixar ficar no centro do palco por alguns minutos? Bem, como lidar com orgulho na sua vida? Orando. Peça a Deus para te mostrar toda vez que você for orgulhoso. Alguns não estão sorrindo, isso não é muito divertido. Romanos 12:3, porque pela graça de Deus, Paulo disse, eu advirto vocês, eu amo isso. Aqui ele vai dar um aviso sobre o orgulho e ele está dizendo, eu só posso fazer isso pela graça de Deus. Porque Paulo fala como se ele estivesse falando com você como estou. Eu tenho meus próprios problemas, não estou realmente qualificado para admoestá-los. Mas esse foi o trabalho que Deus deu a ele, porque pela graça de Deus que me foi dada, eu alerto a todos vocês que não estimem nem pensem de si mesmos mais do que deveriam pensar. Não tenham uma opinião exagerada de sua própria importância, mas avaliem sua capacidade com julgamento sóbrio, cada um de acordo com o grau de fé atribuído por Deus a ele. A palavra humildade, se você buscar e pesquisar na língua grega original, significa ficar embaixo. Esta é a definição. Então é como o que a Bíblia está dizendo,
Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. Em outras palavras, onde quer que Deus colocá-lo, fique feliz em permanecer aí, até que Ele te promova. Não tente promover-se sozinho. Eu vou te dizer uma coisa que Deus faz conosco. Veja, Ele pode dar a alguém o que você quer e fazê-lo ficar feliz por Ele. E Ele pode dar isso a alguém que... Vou usar o meu exemplo. Ele pode dar para alguém que eu acho que é menos merecedor do que eu. E veja, tudo isso é orgulho. Alguém recebe uma promoção que você acha que deveria ser sua? Você pode ficar feliz ou ficar bravo com ela e sair fofocando pelas costas. Obadias 1:3 diz: o orgulho do seu coração enganou você. O orgulho nos engana. O orgulho destrói a nossa percepção. E nós não enxergamos as coisas como realmente são. Nós não vemos nas outras pessoas o seu valor. E é isso que quero ver. Eu quero ver o quão valiosa cada pessoa é. O quão valiosa cada pessoa é para Deus. Jesus veio para os corações partidos, para os pobres de espírito. Ele veio para todas as pessoas que o mundo acha que não são nada. E quem Deus usa? Ele usa aqueles que o mundo chamaria de lixo. Quando Deus escolheu alguém para esse trabalho que eu faço, Ele escolheu uma menina de coração partido, abusada sexualmente pelo pai e abandonada pela sua mãe. E com apenas um ensino médio, que usava shorts curtos e fumava sem parar. Mas eu o amava. E em 1 Coríntios 1 diz que Deus usa os fracos e as coisas tolas do mundo para confundir os sábios. É por isso que quando Deus me chamou, eu fiquei tão animado e fui contar às pessoas, e elas disseram: não, você está errada. Um grupo de amigos me disse: estamos conversando, e pensei: Me disseram: você não tem a personalidade certa para isso? E acabaram trabalhando para mim. E o que eu quero te contar secretamente com orgulho é que achei isso engraçado. Você pode... Se Deus te coloca, se você está em um lugar difícil, de onde quer fugir, você não quer ter nada a ver com isso, você quer sair, vou embora daqui. Você acha que vai me tratar assim, está enganado, vou embora daqui. E Deus diz: eu quero que você fique. Você está disposto a se humilhar e ficar? Mesmo sabendo que talvez seja maltratado? Até que Deus te libere para ir? Eu vou deixá-lo pensar um pouco. Pessoas humildes têm boas maneiras. Pessoas orgulhosas são mal educadas e grosseiras, porque elas se veem como melhores do que os outros. Mas nunca somos rudes com quem respeitamos ou queremos impressionar. Jesus, Filipenses 2:2-9,
Paulo disse, então, completai a minha alegria, sendo semelhantes, tendo o mesmo amor, sendo um só no espírito e na mente. Não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, o que é orgulho. Antes, em humildade, valorizem uns aos outros acima de si mesmos, não olhando para os seus próprios interesses, mas cada um para os interesses dos outros. Nos seus relacionamentos uns com os outros, tenham a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Agora, ouça isso, o qual, sendo Deus pela sua própria natureza, não considerou a igualdade com Deus algo a ser usado em seu próprio benefício. Uau! Pelo contrário, ele se fez como nada e assumiu a própria natureza de um servo, sendo feito à semelhança humana, sendo encontrado na aparência de homem. Ele humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, Deus o exaltou ao lugar mais alto. Ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre. Uau! A humilhação, ela vem sempre antes da exaltação. Mas qualquer pessoa que se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, e mesmo que isso signifique deixar alguém te maltratar e ficar calado sobre isso. Agora, não estou falando de abuso, não estou falando de deixar alguém bater em você ou coisas assim. Mas talvez você não receba a promoção que merece no trabalho. E você sabe que Deus quer que você vá e parabenize a pessoa que recebeu. Oh, isso pode ser difícil. Mas se você obedecer a Deus... Sim, amém? Alguém aqui passa por coisas como essas? Mantemos coisas escondidas em nossos corações e na maioria das vezes não admitimos nem para nós. Mas se você for realmente honesto consigo mesmo e honesto com Deus, Ele irá te ajudar. Uma história sobre o rei Nabucodonosor que não podemos deixar de compartilhar. Daniel 4, os 4 primeiros versos. As nações e aos povos de todas as línguas que vivem na terra, que vocês prosperem grandemente. É um prazer falar com você sobre os sinais milagrosos e as maravilhas que o Deus Altíssimo realizou por mim. Ok, ele está indo muito bem, dando crédito a Deus. Quão poderosos são seus sinais, quão grandes as suas maravilhas. Seu reino é um reino eterno, seu domínio dura de geração em geração. Ele ainda está se saindo bem, Deus está recebendo crédito. E eu, Nabucodonosor, estava em casa no meu palácio, contente e próspero. Eu amo isso. Enquanto ele estava dando crédito a Deus, ele tinha descanso e paz, tinha prosperidade e contentamento. 12 meses depois, 29 versos na Bíblia, 12 meses no tempo. Quando o rei estava andando no telhado do palácio real na Babilônia, ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí? Como residência real pelo meu grande poder e para a glória da minha majestade? Sabia que existem poucas pessoas no mundo a quem Deus pode permitir fazer grandes coisas e elas ainda manterem uma atitude de humildade? Muito poucas. E ainda enquanto as palavras estavam em seus lábios, uma voz veio do céu. Isto é o que você decreta, isto é o que está decretado para você, Nabucodonosor. A sua autoridade real foi retirada de você. Sabe, eu levei 45 anos para chegar até aqui, e Deus levaria menos de 2 segundos para me derrubar daqui. E se você sabe disso, isso lhe dá um temor reverencial, um tremor de Deus. Eu tenho medo de maltratar as pessoas. E cara, quando eu faço isso, e faço às vezes, eu me arrependo e peço
Eu peço perdão a elas, peço perdão a Deus, porque quanto mais importante você é, então melhor você precisa tratar todas as pessoas. Imediatamente ele foi retirado do meio dos homens e foi viver no campo como animais. As suas unhas cresceram muito e ele virou uma bagunça. E então a Bíblia diz que ele finalmente caiu em si. Eu amo isso. E sua posição foi restaurada e ele deu a Deus todo o crédito novamente e recuperou tudo que havia perdido. Quero que você lembre disso. Pode levar muito tempo para você conseguir subir, mas apenas alguns segundos para cair. Veja, Deus me disse algo que me ajudou. Talvez você seja um pastor ou esposa de um pastor, ou alguém que deseja estar no ministério, ou você quer ser um missionário mundial, ou o que for, eu não sei. Talvez só queira criar 5 filhos ótimos. E Deus me disse, você sempre tem que se lembrar, Joyce, as mesmas pessoas que você pode ajudar são aquelas que você pode machucar também. Então veja, isso é uma grande responsabilidade, uma enorme responsabilidade. 10 características da humildade, você está pronto? Você deve anotar isso. Número 1, os humildes pedem ajuda quando eles precisam. Quando damos autoridade às pessoas ou responsabilidade, temos que também dar-lhes autoridade. Davi disse que ele achava que podia derrotar Golias e ninguém achava que ele podia. E o rei finalmente concordou em deixá-lo ir, mas ele disse, você tem que usar a minha armadura. Sabe, uma pessoa como eu, muitas vezes chega ao ponto em que você não pode fazer tudo. E se você não aprender a delegar, você vai se matar. Vamos lá? Mas então, quando você delega, você não pode ficar em cima da pessoa tentando dizer a ela como fazer tudo. Tem que deixar que ela faça as coisas do jeito dela e não será do seu jeito. Mas se você for paciente, pode ser até melhor. Há 20 anos atrás, eu olhei para a nossa equipe e todo mundo tinha a minha idade. Eu pensei, esse é um problema, precisamos de algumas pessoas mais jovens. Eu queria que os homens viessem, que as mulheres viessem, os adolescentes viessem, eu queria todo mundo. E sabe, nós todos temos a tendência de pensar de acordo com a nossa geração. Vamos, você pode aprender algo aqui. E nós pensamos geracionalmente, então automaticamente achamos que qualquer coisa que não seja do jeito que achamos que deveria ser está errado. Mas isso não é verdade. Amém? Eu vou contar o que eu fiz recentemente só para enlouquecer os demônios religiosos. Eu fiz uma tatuagem. E eu fiz isso só porque eu sabia que um monte de gente religiosa iria me julgar e criticar. Porque, veja bem, a Bíblia ela não diz que isso é errado, diz que é errado tatuar a si mesmo pelos mortos. E, na verdade, no Antigo Testamento diz que as pessoas, elas tatuavam nas suas mãos, eu pertenço ao Senhor. Então, eu fiz uma tatuagem aqui, ó. Uma cruz que diz, eu pertenço ao Senhor. E eu fui a pessoa mais velha que o tatuador já tatuou em toda a sua vida. Eu me recuso a ficar presa em uma mentalidade onde
Eu penso que tudo aquilo que não é do jeito que eu acho que deveria ser está errado. Vamos lá. A quem você está realmente disposto a dar atenção e a ouvir? E quem você ignora? Jesus, ele sempre esteve com o povo humilde, com o povo ferido. E é triste em nossas igrejas às vezes porque fazemos as nossas panelinhas. Mas, na verdade, quando você vai à igreja, deve procurar alguém solitário ou alguém que esteja sozinho e dizer: ei, você quer vir sentar-se conosco? Sabe, vamos tirar o foco de nós mesmos por alguns minutos e pensar nos outros. Pessoas cheias de orgulho são pecaminosamente competitivas. Querem impressionar as pessoas. Acho que você nunca é livre até que não precise impressionar ninguém. E sabe, nós nunca ouviremos totalmente a Deus até entendermos que não precisamos impressionar as pessoas. Tentamos impressionar as pessoas com as roupas e as joias que nós usamos, o carro que dirigimos, os móveis que possuímos, a casa em que vivemos, onde moramos, a empresa em que trabalhamos, quanto estudo nós temos, e isso, e mais aquilo outro. Pessoas cheias de orgulho tentam chamar a atenção para si mesmas. Elas falam muito de si mesmas. Elas não se realizam em servir aos outros. São inseguras. Elas se comparam a outras pessoas. Elas se sentem superiores. Você já ficou frustrado quando alguém não entendeu algo nas 2 primeiras vezes que você falou? E você pensa, como você pode ser tão burro? Vamos, você só está rindo porque estou dizendo a verdade. Tem algumas pessoas que são dotadas por Deus, elas entendem rapidamente. E tem algumas pessoas que demoram um pouco mais. Eu amo essas personalidades que geralmente são aquelas pessoas que têm muita melancolia e tendem a ser perfeccionistas de qualquer maneira, então elas querem ter a certeza de que vão acertar. E eu conheço algumas pessoas que são meus bons amigos, mas quando eu lhes faço uma pergunta, sabe, eu tomo decisões, sou direta, se você me perguntar algo, eu respondo, mas algumas param para pensar. Eu deveria fazer isso muito mais, mas será que você já perguntou algo para alguém e a pessoa te olhou desse jeito e ela ficou assim? E por dentro eu fico assim. Oh, Jesus, ajuda-nos. Elas são ingratas. Pessoas altivas e orgulhosas não são gratas porque acham que merecem tudo que elas recebem e muito mais. Irmãos, sabemos nós que nós não merecemos nada. Amém? E elas sabem tudo, você não pode corrigi-las.
Elas têm que retrucar toda vez que você fala algo. Vou te dizer algo que Deus me tem cobrado e que nós fazemos. Você ora por alguém sobre algo e então Deus vai e faz aquilo e ela vem e te conta o que Deus fez por ela e você não consegue evitar. Você tem que dizer: eu orei por isso. E Deus não me deixa fazer isso mais, então eu fico assim. Eu tenho que deixá-los pensar que Deus fez tudo isso sozinho. Vamos, sejam honestos. Quantos sabem do que eu estou falando? Mas veja, para ser muito honesta, eu nem sequer reconhecia isso como orgulho até alguns meses atrás, quando Deus começou a dizer: tudo que você está fazendo é roubar a minha glória. Eu disse: Deus, isso não seria fácil. Pessoas cheias de orgulho menosprezam as outras pessoas. Não pode haver conflito sem o orgulho. Não pode ter julgamento ou crítica sem orgulho. Você não pode ter uma discussão sem que alguém não seja orgulhoso. Não se pode ter um divórcio sem o orgulho. Porque é tão difícil dizer: sinto muito, eu estava errado. Porque isso é tão importante para algumas pessoas. Dave é maravilhoso. Ele tenta me dizer como fazer tudo, sabe? Ele tenta, ele me ajuda muito. Quero dizer, muito mesmo. Você não deve deixar essa maionese aí, tem que colocá-la de volta na geladeira. E eu quase estou chegando lá. Eu digo: sim, querido, mais vezes agora. E ele é assim. Ele só está tentando me ajudar, sabe? Mas não sou o tipo de pessoa que gosta de ajuda. Porque a minha personalidade é tipo: eu já entendi. Eu posso cuidar dessa maionese. Amém? Ele sempre me diz para ter cuidado. Agora tenha cuidado quando sair do carro. Tenha cuidado quando sair da banheira. Deixe-me te ajudar. Não preciso de ajuda. Deixe-me te ajudar. Quem entendeu? Sabe quanto tempo eu demorei para perceber que ele, na verdade, ele está me mostrando o seu amor? Mas eu pensava: não venha me dizer o que fazer. Ei, será que tem alguém aqui que é como eu? Ou então aquelas pessoas que toda vez que você tenta falar alguma coisa a elas, têm que dizer tudo o que elas sabem sobre aquilo. É tipo assim: você poderia me deixar ficar no centro do palco por alguns minutos? Bem, como lidar com o orgulho na sua vida? Orando. Peça a Deus para te mostrar toda vez que você for orgulhoso. Alguns não estão sorrindo, isso não é muito divertido. Romanos 12:3, porque pela graça de Deus, Paulo disse: eu advirto vocês e eu amo isso. Aqui ele vai dar um aviso sobre o orgulho e ele está dizendo: eu só posso fazer isso pela graça de Deus. Porque Paulo fala como se ele estivesse falando com você como estou. Eu tenho meus próprios problemas, não estou realmente qualificado para admoestá-los.
Mas esse foi o trabalho que Deus deu a ele, porque pela graça de Deus que me foi dada, eu alerto a todos vocês que não estimem nem pensem de si mesmos mais do que deveriam pensar. Não tenham uma opinião exagerada de sua própria importância, mas avaliem sua capacidade com julgamento sóbrio, cada um de acordo com o grau de fé atribuído por Deus a ele. A palavra humildade, se você buscar e pesquisar na língua grega original, significa ficar embaixo. Esta é a definição. Então é como o que a Bíblia está dizendo: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. Em outras palavras, onde quer que Deus colocá-lo, fique feliz em permanecer aí, até que Ele te promova. Não tente promover-se sozinho. Eu vou te dizer uma coisa que Deus faz conosco. Veja, Ele pode dar a alguém o que você quer e fazê-lo ficar feliz por Ele. E Ele pode dar isso a alguém que... Vou usar o meu exemplo. Ele pode dar para alguém que eu acho que é menos merecedor do que eu. E veja, tudo isso é orgulho. Alguém recebe uma promoção que você acha que deveria ser sua? Você pode ficar feliz ou ficar bravo com ela e sair fofocando pelas costas. Obadias 1:3 diz: o orgulho do seu coração enganou você. O orgulho nos engana. O orgulho destrói a nossa percepção. E nós não enxergamos as coisas como realmente são. Nós não vemos nas outras pessoas o seu valor. E é isso que quero ver. Eu quero ver o quão valiosa cada pessoa é. O quão valiosa cada pessoa é para Deus. Jesus veio para os corações partidos, para os pobres de espírito. Ele veio para todas as pessoas que o mundo acha que não são nada. E quem Deus usa? Ele usa aqueles que o mundo chamaria de lixo. Quando Deus escolheu alguém para esse trabalho que eu faço, Ele escolheu uma menina de coração partido, abusada sexualmente pelo pai e abandonada pela sua mãe. E com apenas um ensino médio, que usava shorts curtos e fumava sem parar. Mas eu o amava. E em 1 Coríntios 1 diz que Deus usa os fracos e as coisas tolas do mundo para confundir os sábios. É por isso que quando Deus me chamou, eu fiquei tão animado e fui contar às pessoas, e elas disseram: não, você está errada. Um grupo de amigos me disse: estamos conversando, e pensei: Me disseram: você não tem a personalidade certa para isso? E acabaram trabalhando para mim. E o que eu quero te contar secretamente com orgulho é que achei isso engraçado. Você pode... Se Deus te coloca, se você está em um lugar difícil, de onde quer fugir, você não quer ter nada a ver com isso, você quer sair, vou embora daqui. Você acha que vai me tratar assim, está enganado, vou embora daqui. E Deus diz: eu quero que você fique. Você está disposto a se humilhar e ficar? Mesmo sabendo que talvez seja maltratado? Até que Deus te libere para ir? Eu vou deixá-lo pensar um pouco.
Pessoas humildes têm boas maneiras. Pessoas orgulhosas são mal educadas e grosseiras, porque elas se veem como melhores do que os outros. Mas nunca somos rudes com quem respeitamos ou queremos impressionar. Jesus, Filipenses 2, 2-9. Paulo disse, então, completai a minha alegria sendo semelhantes, tendo o mesmo amor, sendo um só no espírito e na mente. Não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, o que é orgulho. Antes, em humildade, valorizem uns aos outros acima de si mesmos, não olhando para os seus próprios interesses, mas cada um para os interesses dos outros. Nos seus relacionamentos uns com os outros, tenham a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Agora, ouça isso, o qual, sendo Deus pela sua própria natureza, não considerou a igualdade com Deus algo a ser usado em seu próprio benefício. Uau! Pelo contrário, ele se fez como nada e assumiu a própria natureza de um servo, sendo feito à semelhança humana, sendo encontrado na aparência de homem. Ele humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, Deus o exaltou ao lugar mais alto. Ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre. Uau! A humilhação, ela vem sempre antes da exaltação. Mas qualquer pessoa que se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, e mesmo que isso signifique deixar alguém te maltratar e ficar calado sobre isso. Agora, não estou falando de abuso, não estou falando de deixar alguém bater em você ou coisas assim. Mas talvez você não receba a promoção que merece no trabalho. E você sabe que Deus quer que você vá e parabenize a pessoa que recebeu. Oh, isso pode ser difícil. Mas se você obedecer a Deus... Sim, amém? Alguém aqui passa por coisas como essas? Mantemos coisas escondidas em nossos corações e na maioria das vezes não admitimos nem para nós. Mas se você for realmente honesto consigo mesmo e honesto com Deus, Ele irá te ajudar. Uma história sobre o rei Nabucodonosor que não podemos deixar de compartilhar. Daniel 4, os 4 primeiros versos. As nações e aos povos de todas as línguas que vivem na terra, que vocês prosperem grandemente. É um prazer falar com você sobre os sinais milagrosos e as maravilhas que o Deus Altíssimo realizou por mim. Ok, ele está indo muito bem, dando crédito a Deus. Quão poderosos são seus sinais, quão grandes as suas maravilhas. Seu reino é um reino eterno, seu domínio dura de geração em geração. Ele ainda está se saindo bem, Deus está recebendo crédito. E eu, Nabucodonosor, estava em casa no meu palácio, contente e próspero. Eu amo isso. Enquanto ele estava dando crédito a Deus, ele tinha descanso e paz, tinha prosperidade e contentamento. 12 meses depois, 29 versos na Bíblia, 12 meses no tempo. Quando o rei estava andando no telhado do palácio real na Babilônia, ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí? Como residência real pelo meu grande poder e para a glória da minha majestade? Sabia que existem poucas pessoas no mundo a quem Deus pode permitir fazer grandes coisas e elas ainda manterem uma atitude de humildade? Muito poucas. E ainda enquanto as palavras estavam em seus lábios, uma voz veio do céu. Isto é o que você decreta, isto é o que está decretado para você, Nabucodonosor. A sua autoridade real foi retirada de você.
Sabe, eu levei 45 anos para chegar até aqui e Deus levaria menos de 2 segundos para me derrubar daqui. E se você sabe disso, isso lhe dá um temor reverencial, um tremor de Deus. Eu tenho medo de maltratar as pessoas. E cara, quando eu faço isso, e faço às vezes, eu me arrependo e peço perdão a elas, peço perdão a Deus. Porque quanto mais importante você é, então melhor você precisa tratar todas as pessoas. Imediatamente ele foi retirado do meio dos homens e foi viver no campo como animais. As suas unhas cresceram muito e ele virou uma bagunça. E então a Bíblia diz que ele finalmente caiu em si. Eu amo isso. E sua posição foi restaurada e ele deu a Deus todo o crédito novamente e recuperou tudo que havia perdido. Quero que você lembre disso. Pode levar muito tempo para você conseguir subir, mas apenas alguns segundos para cair. Veja, Deus me disse algo que me ajudou. Talvez você seja um pastor ou esposa de um pastor, ou alguém que deseja estar no ministério, ou você quer ser um missionário mundial, ou o que for, eu não sei. Talvez só queira criar 5 filhos ótimos. E Deus me disse, você sempre tem que se lembrar, Joyce, as mesmas pessoas que você pode ajudar são aquelas que você pode machucar também. Então veja, isso é uma grande responsabilidade, uma enorme responsabilidade. 10 características da humildade, você está pronto? Você deve anotar isso. Número 1, os humildes pedem ajuda quando eles precisam. Quando damos autoridade às pessoas, ou responsabilidade, temos que também dar-lhes autoridade. Davi disse que ele achava que podia derrotar Golias e ninguém achava que ele podia. E o rei finalmente concordou em deixá-lo ir, mas ele disse, você tem que usar a minha armadura. Sabe, uma pessoa como eu, muitas vezes chega ao ponto em que você não pode fazer tudo. E se você não aprender a delegar, você vai se matar. Vamos lá? Mas então, quando você delega, você não pode ficar em cima da pessoa tentando dizer a ela como fazer tudo. Tem que deixar que ela faça as coisas do jeito dela e não será do seu jeito. Mas se você for paciente, pode ser até melhor. Há 20 anos atrás, eu olhei para a nossa equipe e todo mundo tinha a minha idade. Eu pensei, esse é um problema, precisamos de algumas pessoas mais jovens. Eu queria que os homens viessem, que as mulheres viessem, os adolescentes viessem, eu queria todo mundo. E sabe, nós todos temos a tendência de pensar de acordo com a nossa geração. Vamos, você pode aprender algo aqui. E nós pensamos geracionalmente, então automaticamente achamos que qualquer coisa que não seja do jeito que achamos que deveria ser está errado. Mas isso não é verdade. Amém? Eu vou contar o que eu fiz recentemente só para enlouquecer os demônios religiosos. Eu fiz uma tatuagem. E eu fiz isso só porque eu sabia que um monte de gente religiosa iria me julgar e criticar. Porque, veja bem, a Bíblia, ela não diz que isso é errado, diz que é errado tatuar a si mesmo pelos mortos. E, na verdade, no Antigo Testamento diz que as pessoas, elas tatuavam nas suas mãos, eu pertenço ao Senhor.
Então eu fiz uma tatuagem aqui, ó. Uma cruz que diz: eu pertenço ao Senhor. E eu fui a pessoa mais velha que o tatuador já tatuou em toda a sua vida. Eu me recuso a ficar presa em uma mentalidade onde eu penso que tudo aquilo que não é do jeito que eu acho que deveria ser está errado. Vamos lá. Diz que é errado tatuar a si mesmo pelos mortos. E na verdade, no Antigo Testamento diz que as pessoas, elas tatuavam nas suas mãos: eu pertenço ao Senhor. Então eu fiz uma tatuagem aqui, ó. Uma cruz que diz: eu pertenço ao Senhor. E eu fui a pessoa mais velha que o tatuador já tatuou em toda a sua vida. Eu me recuso a ficar presa em uma mentalidade onde eu penso que tudo aquilo que não é do jeito que eu acho que deveria ser está errado. Vamos lá.